Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes! Hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 e está começando agora mais um episódio do podcast Ecológica. E hoje, no quadro Enciclopédia Ambiental, eu falo sobre urbanização no contexto socioambiental. Enciclopédia Ambiental, um quadro que elucida processos, fenômenos, tudo que se refere à temática socioambiental. Nos 2 últimos episódios aqui do podcast, falei sobre as chuvas na região metropolitana de Belo Horizonte e suas consequências. Falei também sobre o planejamento urbano como uma ferramenta importante na prevenção de catástrofes, como as que vimos no mês de janeiro em decorrência dessas fortes chuvas. Acontece que existe um processo por trás disso tudo. Um processo que desencadeia essas tragédias quando não há um planejamento urbano ou quando o que existe é ineficiente. Esse processo é o da urbanização. Bom, como dito no episódio anterior, a humanidade se organiza em cidades há muitos anos. Mas o crescimento urbano ele se intensificou a partir da Revolução Industrial. E esse crescimento ele ocorreu de forma acelerada, desordenada e desigual, sem qualquer planejamento. E nos dias atuais, esse crescimento das cidades não tem sido muito diferente, não. Mesmo havendo algum planejamento urbano, ele ainda é desordenado e desigual. E para percebermos isso, basta olharmos à nossa volta e prestarmos um pouco mais de atenção na configuração das nossas cidades. E o que eu quero dizer com isso? Simples. Já reparou nas diversas áreas de sua cidade? Em quem ocupa esses espaços? Em quem ocupa cada um desses espaços? Já reparou também nos problemas enfrentados pela população de cada um desses espaços? Quais são as áreas sem saneamento básico em sua cidade? Quais são as áreas que estão sujeitas a riscos de inundação ou a risco geológico? E quem são as pessoas que moram nessas áreas? Já prestou atenção nessa configuração em sua cidade? Então, se você ainda não repara nessas configurações em sua cidade, sugiro que comece e passe a partir de agora a reparar, a olhar mais atentamente para a sua cidade e para a forma como ela está estruturada, para a sua organização. Comece e passe a partir de agora a olhar para esses espaços, para esses lugares em sua cidade e para as pessoas que ocupam esses espaços. E para quem já repara, bom, eu acho que você já deve estar entendendo onde eu quero chegar, o que eu estou dizendo e querendo dizer. Bem, não sei se vocês já viram o filme Parasita, mas se não viram ainda, fica aqui também a minha dica para ver o filme, pois ele retrata exatamente isso que eu estou falando em uma de suas cenas, que é a cena da chuvarada que atinge a cidade e inunda a parte mais pobre dessa cidade, onde muitas pessoas acabam perdendo tudo ou quase tudo. Só que essa mesma chuva, ela não tem esse mesmo impacto entre os moradores da parte mais rica. É a mesma chuva, na mesma intensidade, mas percebida de forma distinta devido às consequências que ela traz. Para a parte mais rica, ela não gera consequência alguma. Enquanto que para a parte mais pobre da cidade, ela traz muitos transtornos. Na verdade, ela traz perdas. As pessoas perdem quase tudo ou tudo. Então, enquanto para uns a chuva pode ser vista como uma bênção, já que não trouxe muitos impactos negativos ou nenhum impacto negativo para eles, para outros a mesma chuva foi a destruição, foi o caos. Essa é a cena em questão do filme, que eu nem considero como um spoiler, né, do filme para quem não assistiu ainda, porque tal cena é vista por todos nós com bastante frequência nos dias chuvosos em nossas cidades. Então, por isso eu nem considero um spoiler, porque é uma cena já assistida por todos nós no período chuvoso constantemente em nossas cidades. E o que tudo isso tem a dizer? O que essa cena que
O filme retratou, mas que a gente vê em nossa realidade, nos tempos chuvosos, em nossas cidades, tem a nos dizer? O que ela nos mostra? O que ela nos revela? Bom, que os problemas de alagamento, inundações e deslizamentos são problemas históricos sociais, como mencionei inclusive no episódio 2 dessa temporada. Porque estes são problemas que atingem sempre as classes sociais mais baixas, com maior vulnerabilidade econômica. Porque no processo de urbanização, essas pessoas sempre acabam ocupando as áreas de risco. E acabam ocupando essas áreas não por escolha, mas por falta dela. Logo, elas acabam sendo vítimas do processo, um processo excludente. Porque se houvesse um planejamento urbano que levasse em questão que levasse essa questão em consideração na hora de elaborar os seus planos, as suas leis, na hora de fiscalizar, na hora de executar, na hora de dar assistência e amparo, né, na hora de destinar os seus espaços não vulneráveis, nós não teríamos, ano após ano, situações como essa que temos aí e que estamos cansados de ver. Pois até quando uma área com grau baixo de sofrer inundações, por exemplo, fica alagada, se esta área for uma área ocupada por pessoas de classes sociais mais abastada ou de classe menos vulnerável economicamente, as prefeituras, elas têm uma resposta rápida, quase que imediata, que instantânea. Elas solucionam o problema muito rápido. A liberação de recurso, a destinação do recurso é impressionante, é quase que instantânea. Vide o caso aqui de Belo Horizonte, na ocorrência da chuva histórica de janeiro de 2020. Naquela chuva, áreas antes nunca alagadas foram tomadas pelas águas da chuva. E isso inclui áreas do bairro de Lourdes, que é um bairro de classe média alta aqui da capital. E além dessa área, outras que já vivem e convivem há anos com o histórico de alagamento também sofreram com as inundações daquele janeiro, como foi o caso da Avenida Teresa Cristina, que liga a região do Barreiro, a região oeste aqui de Belo Horizonte, e se estende até o município de Contagem. E que já não é uma parte ocupada pela classe média alta da capital. Então, naquela época, o que a gente viu? A gente viu uma resposta muito mais rápida e eficiente ao bairro de Lourdes e nas adjacências, e uma demora para atender a demanda da Teresa Cristina e entorno. Ou seja, as áreas em que o perfil socioeconômico dos moradores, dos comerciantes, era o da classe média alta, eles receberam uma assistência e um apoio da prefeitura, como eu falei lá, quase que instantâneo, que imediato. Já as áreas cujo perfil socioeconômico dos moradores e comerciantes já não era o da classe média alta, o amparo e assistência se deu posteriormente, mesmo apresentando mais estrago em que as áreas nobres, e sendo uma área que sofre constantemente com os alagamentos, já tem histórico de alagamento. Foi por isso que eu falei no episódio 2 que tais tragédias são um produto histórico-social, porque historicamente as nossas cidades elas cresceram assim. Historicamente, elas foram ocupadas de forma desigual. Historicamente, elas foram e são planejadas de forma desigual. E, historicamente, tratam seus habitantes de forma desigual. Mas a gente pode mudar isso. A gente pode construir uma cidade mais justa e igualitária, em que todos vivam com dignidade. E a ferramenta para isso é o planejamento urbano. Por isso é que nos episódios anteriores falei da necessidade de termos planejamentos urbanos condizentes com a nossa realidade social, ambiental, econômica, cultural e política, e que sejam também condizentes com a geografia das nossas cidades, as formas dos relevos, do rio, da hidrografia, composição geológica, né, entre outros, mas levando sempre em consideração os históricos, o social, ambiental, econômico, cultural, político, né, e que vislumbre também sempre cenários futuros, com precisão, com realismo. Né? E para que isso seja possível, ou seja, para que tenhamos planejamentos urbanos assim em nossas cidades, temos que exercer o nosso direito de cidadão, votando em todas as eleições. Porém, não basta votarmos, temos que saber votar e temos que fiscalizar, temos que cobrar. Afinal, o exercitar o nosso direito de cidadão não termina com o voto. Na verdade, ele começa no voto. O voto é o início do nosso exercício máximo de cidadão. E é através dele que a gente pode mudar as coisas, inclusive mudar essa configuração da cidade, esse histórico de tragédia
em decorrência de chuvas que só atinge uma classe social, uma camada da nossa sociedade. A gente pode mudar isso. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.